Brasil Raiz, 11 anos no ar. Alarico Rezende, café com leite e canela. Espaço aberto, jornalismo, informação e entrevista. Apresentação, Alarico Rezende. Uma produção da Agência Brasil Raiz, Rádio Brasil Raiz. A caminho dos 12 anos, em julho de 2022. Programa Espaço Aberto, toda quinta-feira, aqui na Brasil Raiz. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Raiz, no ar, nosso Espaço Aberto, programa jornalístico-cultural. Hoje recebendo Gilberto Silva, presidente internacional do Racionalismo Cristão, no Espaço Aberto. Boa noite, presidente Gilberto Silva. É muito bom recebê-lo para uma conversa no nosso Espaço Aberto. Muito boa noite, Alarico. Boa noite, amigos. Agradecemos aí esta abertura de portas da Brasil Raiz, mais uma vez, né? 2010, agora em 2022, né? Pois é, a gente demora 12 anos, né? A cada 12 anos. Amadurecendo, né? Mas é uma alegria estarmos aqui e podermos falar um pouco sobre a nossa filosofia, mas como você disse, era um dedo de prosa. Né? Então, dedo de prosa com café com leite e canela, né, presidente? Pois é, não tem coisa melhor, né? Estamos à disposição sua, dos amigos, para a gente... E a rádio com imagem, né? Há 12 anos atrás não tinha imagem. Nesse momento inicial, a gente agradece a todos aí que nos ajudaram a divulgar. Pedro Danelon, a Sônia Maria, a Gildemária, a Emilce, tanta gente aí. O doutor Jorge Fares, só ia enumerar aqui, a gente vai ficar falando o programa inteiro de tanta gente que se mobilizou para que acontecesse isso aqui hoje. Presidente Gilberto Silva, na nossa pauta, vamos falar da espiritualidade nos tempos atuais. Mas, num primeiro momento, a família. O senhor acha que hoje aqueles valores de educação à moda antiga foram se perdendo pelo tempo? Os pais não estão conseguindo educar os filhos? Está faltando autoridade para ser respeitado pelos filhos? Olha, Larico, eu sou sempre muito otimista, né? E vejo que as coisas vão mudando, vão se adequando. A questão do formato das famílias já não é o mesmo, né? E o que nós procuramos recomendar no racionalismo cristão é de que, primeiro, os pais se eduquem espiritualmente, né, porque ninguém dá aquilo que não tem. Ponto número 1. E, segundo, que procurem transmitir valores espirituais aos seus filhos, acima de tudo, através do exemplo. Né, com relação aos valores espirituais, a gente pode falar da disciplina, a disciplina de vida como um todo, a gente pode falar sobre a solidariedade, a gente pode falar sobre o caráter, a gente pode falar sobre a ética, a gente pode falar sobre o amor ao trabalho, e claro, o amor à família não pode faltar. Então, são esses valores que, sendo transmitidos desde pequeno, e aí a gente até faz um parênteses, porque você falou da moda antiga, né? Antigamente, em geral, as famílias, a mãe ficava em casa, né, educando, cuidando da prole, e o pai normalmente saía. Hoje as coisas mudaram, quer dizer, então você tem a mulher saindo também para o mercado de trabalho, é uma necessidade, né? E aí de renda da família, né, presidente? E uma prosa vai emendando a outra. Eu comentando aí sobre esses conflitos que a gente está vendo no mundo hoje, eu fiz uma pergunta para uma pessoa, eu disse assim, olha, se nós tivéssemos mais mulheres no comando dos países, será que elas estariam mandando seus filhos para a guerra, para matarem seus amigos ou os seus semelhantes? Eu duvido. Bom, mas então, voltando à questão da família, isso mudou, né? Além das configurações terem mudado, né?
você também tem essa questão vamos dizer assim, do tempo não ser o mesmo, a criança ficar muito tempo, às vezes, na creche, ou com pessoas que não têm muita habilidade para transmitir esses valores. Então, é importante que, primeiro, ninguém se culpe, né? Segundo, que procure intensificar os minutos que ficam juntos, né? Priorizarem os minutos, e não priorizar esse bichinho aqui, né? Quando estiverem com seus filhos, e nem deixar também que eles priorizem isso, né? Cada um num quarto, cada um numa atividade. Diante dessa resposta sua aí, eu vou emendar aqui já outra pergunta, já que você vai estar falando do assunto. Então, diante das novas tecnologias, o senhor acha que o jovem está muito distante dos valores da família, se isolando dentro da própria casa, como se fosse um visitante, não participando do dia a dia dos pais? O jovem não respeita mais os pais? A geração virtual está perdida? Qual que é a sua opinião a respeito? Não, eu não acho isso, não. Eu acho que, como eu disse, né, eu vejo sempre a questão evolutiva, né? Algumas coisas precisam ser ajustadas, é a questão mais ou menos como a história de uma máquina, né, que é colocada para funcionar de forma muito rápida, e é o que está acontecendo hoje com as tecnologias, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, se uma máquina é colocada muito rapidamente para trabalhar, ela precisa de ajustes, né? Precisa de alguns parafusos serem ali apertados, não estarem bem apertados. Então, a questão das novas tecnologias dentro das famílias, precisa haver ajustes, precisa ter conversa, né? A gente tem que combinar que pelo menos uma refeição do dia, seja o café da manhã, seja o almoço, seja a janta, se não janta, se lancha, mas que seja feita junto, na mesa lá da cozinha. A velha cozinha, né? Não temos mais o fogão de lenha, mas toda casa tem... A cozinha na família sempre foi o ponto de encontro, né? Eu, por exemplo, fiquei um tempo Exatamente. morando na casa da minha irmã, quando eu voltei do interior de Minas para São Paulo, que eu voltei para São Paulo para trabalhar novamente, né? Todo domingo se reunia a família lá dela, do esposo dela, e era aquele bate-papo gostoso, tomando café, comendo bolo. É uma coisa E, muito... a, A e gente não vê aí, muito isso hoje. Alguns lugares ainda tem. Aqui em Belo mas Horizonte, então, a casa da família da Emilson ainda tem isso aqui. Todo domingo é aquela não, mas tem que ser coisa todo gostosa. dia. Além Tem que ser, da... é No verdade. caso, no caso vamos dizer, dos pais, dos responsáveis e das crianças, dos jovens, tem que combinar todo dia, né, da gente fazer uma refeição junto, bater papo, trocar ideia, enfim. Lógico, sendo um horário de alimentação, papos amenos, né, conversas amenas, né, e aí, se necessário, então depois se estica, mas são ajustes que vão tendo que ser feitos, e, como eu disse, isso já é tão antigo quanto o mundo. Eu lembro quando eu era criança, a gente fazia a refeição à noite, né, porque meu pai saía muito cedo para trabalhar, minha mãe dava aula e tal, e aí a gente fazia a refeição, depois fazia a limpeza psíquica, né? Houve um tempo antes que não se sentava à mesa para almoçar ou jantar sem fazer as irradiações. Mas isso é muito antigamente, né? Aí depois isso foi sendo abolido. E aí a gente fazia a refeição, depois fazia a limpeza psíquica, e um da família, né, e não eram poucos, a gente era em bastante, né, tem gente aí, acho que da minha família lembra disso, e nós éramos em 8 irmãos, né, então, e um lia um trecho de um livro, ou de Maria Cotas, ou de... nem lembro acho que não tinha ainda, Olga, não devia ter, mas um livro que eu gostava muito de ler era do Vibrações da Inteligência Universal, do Luiz de Matos, enfim. Então, meu pai pedia que um lesse, e aí depois os outros comentavam.
olha só, o que você achou disso? Ah, não entendi nada. A outra, não, eu achei tal coisa. Ah, você aí, até os sabichões da mesa, né, os mais velhos. Ah, você não Uhum. entende porque você é criança. Enfim, mas era uma discussão alegre, saudável e, ao mesmo tempo, a oportunidade que os pais tinham de ir, como se diz, torcendo o pepino, né? Porque é de pequeno que se torce o pepino. Então, eu acho que esses ajustes, onde não estiverem sendo feitos, fica aí a dica, né, para que sejam feitos, pelo menos que tenham uma refeição por dia, de preferência juntos, ou se não dá no final de semana, que seja assim. Mas a tecnologia veio para ficar, não tem mais jeito, né? Os jovens, durante a pandemia, tiveram que aprender estudando no celular, né? Então, ainda bem que aqueles que tiveram essa oportunidade puderam não se atrasar muito, né? Mas os valores espirituais, os valores morais, que são espirituais, claro, eles devem ser passados nessas oportunidades, né? De forma, dependendo da faixa etária, de forma suave, de forma leve, de forma lúdica, de forma carinhosa, mas eu não sou pessimista, não. Eu Você acho sabe que que outro dia falaram para mim assim, você quer ver o jovem mudar o comportamento? Tira o celular dele que ele fica diferente. Mas também não precisa chegar tanto, né? Mas não deixa de ter mas não é por aí, não. Não é uma por aí. maneira Eu de acho que eu falar acho que eu acho que a gente tem é que aprender com os jovens. com Eu o acho jovem. que muita coisa aí que eles estão ensinando, que o mundo que a gente está tendo, ele reflete, na verdade, o que os adultos pensam, né? O que os adultos. E será que está bom? Então a gente não tem que ouvir mais os jovens? Será que eles estariam, por vontade própria, por moto própria, eles estariam se digladiando? Não sei, acho que não. Realmente. E comparando, por exemplo, a família de anos atrás, com hoje, o que mudou para melhor, o que piorou, na sua opinião? Olha, eu não vejo assim essa questão O do que piorou pior. para Eu melhor? acho que, na minha opinião, o que está faltando é um pouco mais de diálogo entre as pessoas. E aí, o diálogo, ele é ele é de múltiplas mãos, não é de dupla mão, né? Não é só, os filhos têm que conversar com os pais, ou só os pais têm que conversar com os filhos. Não. O diálogo tem que existir de todas as partes. Então, eu acho que isso está faltando um pouco. Um pouco de mais diálogo, né? Então, eu acho que essa carência que a gente está tendo, né? Mas muita coisa melhorou. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente. Sabe qual é o problema, Larica? É que a evolução, por ela ser lenta, etc., não é muito observada, né? Mas a gente vê, sim, por exemplo, a gente tem muito contato com jovens. Eu não lembro, assim, de ver tantos jovens interessados em espiritualidade antigamente como a gente vê hoje. Quer dizer, então, estava conversando outro dia com um amigo, né? Uma coisa muito característica da pessoa já principalmente na terceira idade, ela se voltar para aspectos transcendentes da vida, porque ela chega num momento que ela diz, poxa, o que eu estou fazendo? Para que serve a vida? Para onde eu vou? Né? Ela começa a ver que a contagem está quase que regressiva, né? Então, os pessimistas dizem que hoje não foi mais um dia, né? Hoje é um dia a menos, né? Eles contam assim.
Mas, e eu estou vendo, principalmente depois que eu acho que se abriu mais aí para a questão da internet, por conta da pandemia, eu estou vendo muito mais jovens interessados na espiritualidade, e jovens sozinhos, né? Eu vejo, por exemplo, na sede mundial, eu olho assim a cabeça, né, a cor da cabeça, do cabelo das pessoas, né, e eu fico muito feliz de ver que tem muitos jovens interessados na espiritualidade, coisa que só se despertava antes, depois dos 50, depois dos 60, etc. Então, é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Os jovens se voltando, perguntando sobre filosofia, né, coisa que antigamente a gente, né, só o pessoal que enveredava aí para as letras, para as artes, né, hoje em dia não. Hoje você vê pessoas jovens buscando aqueles filósofos clássicos, né, me perguntando sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre Sócrates. Eu digo, caramba, Schopenhauer. Outro dia um jovem me perguntou o que eu achava da opinião de Schopenhauer. Eu disse, olha, Humberto Rodrigues gostava muito dele. Eu tenho uma certa... a gente lê e tudo, mas um pouco triste, né? Então, mas sinal de que estão interessados, né? Então, eu vejo isso uma coisa muito boa, a questão positiva aí. Então, resumindo, né? O negativo, falta diálogo, e aí... Não pode deixar virar monólogo, né? Porque senão se um fala, não adianta nada, né? Ó pai, ó mãe, ó, a listinha que você tem que comprar para mim aqui. Esse é o diálogo. Não pode ser só assim. Né? E também outra coisa que eu estava falando, né, das mães que fazem 3 turnos, né? É assim, a vida está assim, né? Não ficarem se culpando e falando sempre sim, 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 por conta de acharem que não estão dando a devida atenção à educação, aos filhos, né? A palavra não e a palavra sim têm o mesmo número de letras, mas tem um significado muito diferente. Então é preciso que a criança, principalmente a criança, desde tenra idade, aprenda o que significa não. E por quê? Não adianta só falar não. Tem que falar não e explicar. Né? Isso é educar. Com certeza. Presidente, há 2 anos, mais ou menos, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, né? Covid-19, que abalou o mundo todo, muitas vidas ceifadas em função da doença. Hoje temos a vacina, mas foi uma difícil trajetória para chegar até aqui. Como o senhor analisa o enfrentamento dessa pandemia? E a gente teve também nessa trajetória notícias falsas, pânico. Isso dificultou muito o encorajamento do ser humano para enfrentar tudo isso? Não resta a menor dúvida, né? As chamadas fake news, elas pulularam de tal maneira, principalmente na questão da pandemia, né? Embora exista notícias falsas desde que o mundo é mundo, né? Mas, até eu comentei, acho que num programa nosso do Fale com o Presidente outro dia, que eu li uma pessoa dizendo que fake news não significava notícias falsas, e sim notícias que eram muito prejudiciais. Eu não lembro o termo que ele usou agora, mas que eram tendenciosas, que eram assim. Mas eu acho que, de maneira geral, vamos dizer, fazendo um balanço em termos de mundo, né? Eu acho que a humanidade soube enfrentar melhor essa pandemia do que em outras épocas, onde, embora a notícia demorasse mais para chegar, né, mas o pânico era maior. Né? Hoje em dia as pessoas
tiveram mais informações, puderam fazer suas escolhas, né? Tivemos a questão da ciência com muito mais capacidade tecnológica, com muito mais... outra coisa que me chamou muita atenção nessa pandemia foi a questão da troca de conhecimentos entre os cientistas. Antigamente, eu lembro na questão, quando do advento da AIDS, no início dos anos, estamos falando para Portugal, do advento da SIDA, né? No início dos anos 80, ficou uma disputa científica, sabe? E um querendo esconder do outro aquilo que já tinha um laboratório, um cientista escondendo do outro. E agora houve muita troca de conhecimentos, muita troca de papers, né, como eles chamam, expondo os estudos, as observações, fosse com relação ao uso de máscara, fosse com relação à ineficiência de determinados medicamentos, que foram testados em outros países e imediatamente foram divulgadas as suas ineficiências. O pessoal fala, é estranho, mas a vacina saiu muito rápido, porque a tecnologia da vacina existe há 200 anos. Né? O que houve foi uma adaptação rápida, assim como essa tecnologia nova, ela não nasceu para a vacina do Covid, ela nasceu estava sendo pesquisada já há 15 anos, aproximadamente, pelos cientistas, para o câncer, né? E imediatamente eles conseguiram reverter para a Covid, né? O chamado RA mensageiro, né? Então, eu vi assim com o enfrentamento da humanidade, acho que foi melhor, né, com mais conhecimento. Se a gente for pegar a pandemia anterior, que foi a chamada influenza, que erroneamente chamaram de gripe espanhola, mas na verdade ela saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa durante um período de guerra e chamou-se espanhola porque era o único país que estava fora da guerra e ele estava livre, a imprensa estava livre, né, a Espanha. E aí a Espanha noticiou a pandemia. Essa pandemia da influenza, ela durou 4 anos, e não tinha vacina, e não tinha informação, né? Parece que foram aproximadamente 50 milhões de vítimas, né? Uma vida perdida já é muito. Né? Eu sempre falo isso. O pessoal diz, mas a Covid e tal. Olha, uma vida já é muito. A gente tinha que ter, se pudesse evitar, seria melhor. E todos os dias a gente está vendo aí, caindo 4, 5 Boeings aqui no Brasil, como se fossem 4, 5 Boeings, e muita gente não se sensibilizando com isso, ou achando que é normal, ou se acostumando, né? Mas, de qualquer maneira, foi uma reação rápida, principalmente em função da ciência, e o que as pessoas precisam é colaborar um pouco mais, né? A gente vê aí fotos desse período carnavalesco, o pessoal chamando isso de democracia, né? Eu vi uma pessoa hoje de Belo Horizonte falando que as pessoas na rua se aglomerando era uma questão de democracia, de liberdade. Espera aí. Uma coisa é democracia, uma coisa é liberdade, outra coisa é as pessoas se contaminarem, né? Ainda a pandemia não passou. E a liberação dos estádios, acho que foi meio precipitado até, né? Não era a hora também, de liberar. também. Apresentar testado de vacina, isso não quer dizer, não segura nada isso aí. E pessoas que tomam todas as vacinas ainda são contaminadas também, porque tem muita gente que não tomou. Eu acho que a pessoa que não tomou, por uma questão de livre-arbítrio, mas de qualquer maneira,
e ainda pode tomar, né? Então que receba o nosso incentivo aqui para se vacinar, porque é uma questão de solidariedade, é uma questão vamos dizer assim, de não, não prejudicar o outro, mas principalmente a pessoa que não tomou, ela está prejudicando a ela mesma. Porque o que evita a contaminação, o que evita a infecção é, o cuidado que a pessoa tenha de se proteger com boas máscaras, né? Não é esses paninhos aí que eu vejo muita gente usando, mas se proteger com boas máscaras, ter o cuidado com a higiene das mãos, evitar aglomeração, etc. Mas se a pessoa não toma vacina, e no caso dela se contaminar pela Covid, dependendo do seu estado de saúde, pode ser grave, né? E a pessoa que tomou a vacina está aí comprovando, a ciência está comprovando, né, esse fato. As pessoas que se vacinaram, essa outra cepa que a gente está vendo aí, Ômicron, que é muito mais contaminante, né, matou bem menos gente, ou está matando bem menos gente, embora uma vida perdida já é muito. Presidente, nós tivemos aí o lockdown, né? Os governadores, prefeitos, em vários estados, pessoas em casa, e isso acarretou desemprego. Empresas que fecharam as portas, muitas não sobreviveram a, né, essa falta de oportunidade de comercialização das coisas. Como pensar no futuro em meio a esses inúmeros problemas causados pela pandemia? O senhor acha que existe um caminho para o equilíbrio, a solução de tantos problemas criados a partir da pandemia? Olha, eu acho que tudo que acontece Porque às vezes o lockdown ele foi meio precipitado, não foi também? Falta de planejamento, talvez? Que a economia tem que sobreviver, né? mas se você não tivesse feito o lockdown, você teria tido muito mais mortes, né? Então, a gente tem um exemplo dos países asiáticos que agiram mais rápido, que já tinham, vamos dizer assim, passado por situações anteriores, não tão distantes, né? Têm o hábito, por exemplo, de quando se gripam, de usarem máscaras, coisa que nós não temos aqui. A pessoa, quando fica gripada, por exemplo, no Japão, ela não vai trabalhar, ela não vai passar a gripe para os outros, né? E aqui, se a pessoa não vai trabalhar, culturalmente, o pessoal diz, tá se encostando, tá fazendo corpo mole, né? Uma gripezinha só, poxa, o que é isso, né? A pessoa tem a consciência de não passar aquilo para frente. Agora, toda situação que o ser humano passa, que por consequência a humanidade e o ser humano, sempre traz no seu bojo, traz lições. Se a gente não aprender, é porque a gente não está sendo um bom observador e não está tomando nota das coisas como deveríamos. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe, por exemplo, essa visão de que não há necessidade para que nós possamos fazer negócios, para que nós tenhamos atividades humanas, não há necessidade tanto das pessoas estarem juntas, né? Tantas viagens, tantos ambientes engalfinhados de gente, em escritórios, quer dizer, muita atividade, desde que haja confiança entre as partes, né? Você é meu patrão e eu não vou te enganar, eu vou ser honesto de trabalhar as horas que, independentemente de você estar me olhando, trabalhando ali no escritório, ou na fábrica, ou em algum lugar, ou não, né? Então, eu acho que são essas lições que, além de muitas outras, como, por exemplo, a solidariedade, que a gente viu e está vendo, né, que estava um pouquinho esquecida também. Isso a gente, principalmente aqui no Brasil, as pessoas se preocupando
Você falou do desemprego, né, que foi realmente e é uma calamidade, né, emprego acima de tudo é dignidade, né, e muita gente foi às ruas para levar alimentos, para levar pertences, né, roupas, etc., para quem não estava podendo trabalhar. Então, isso foi a solidariedade, mas eu acho que trouxe muito aprendizado. E num mundo, vamos dizer assim, onde os recursos estão sendo gastos muito mais do que a sua possibilidade de renovar, eu acho que também ficou muito evidente o quanto nós podemos economizar em termos de energia, de combustível, muito plástico, muitos descartáveis, muita coisa desnecessária. Então, isso tudo, acho que já era um fato, né? Mas não estava sendo visto, as coisas estavam naquela correria. Aí, de repente, fez-se um freio de arrumação, como a gente costuma dizer nos ônibus, né? Fez-se uma freada de arrumação e todo mundo começou a pensar, poxa, mas eu não preciso ir todo dia lá para que as coisas funcionem. Mas tem atividades que não tem jeito, outras, o caso, por exemplo, dos deliveries, né? Quanta gente não passou a fazer uso dessas compras pela internet, de alimentos, de produtos, enfim. Então veja quanta mudança que ocorreram, as mudanças que ocorreram nesses últimos 2 anos, que vieram para ficar. E isso é fruto do perrengue que nós passamos. Quer dizer, então, a dificuldade trouxe, vamos dizer assim, oportunidades, né? E é o que eu vejo. Nós tivemos também o trabalho intenso dos médicos plantão, né, sem descanso, médico e enfermeiro nessa pandemia também, é uma coisa que tem que ser realmente reconhecida e valorizada. Né? Isso aí a gente tem que todo O dia. médico perdeu vida nesse combate aí, que acaba contaminando também, não tem como, né? A Evitar gente isso. tem que todo dia lembrar disso, todo dia agradecer, né, o pessoal da saúde, o pessoal, porque o médico sozinho ele não consegue fazer nada, né? Tem que ter todo mundo ali trabalhando, né? Tem que ter desde do faxineiro até o instrumentista ali Porque quem o conhece, instrumentador, né? quem conhece o hospital público de fim de semana, como é que é a correria normalmente, sem pandemia, já tem uma ideia com pandemia, como é que fica isso, né, nos hospitais. Exatamente. Então, o pessoal, principalmente o pessoal da linha de frente aí, muitos se contaminaram, como você disse, né? Muitos tiveram suas vidas também ceifadas. Então, são os quadros tristes que a gente viu de toda essa situação, mas também muita coisa, principalmente no campo humanístico, né? As pessoas se doando para ajudar o outro, né? Não medindo os seus esforços para ajudar o outro. E isso, já que nós estamos aqui no tema global, é espiritualidade, isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. A pessoa não olhar para as necessidades próprias, né, como você citou aí, as pessoas da saúde, não se preocupar com o próprio descanso, né. Outro dia, E ele tem família, né, Gilberto? Ele vai levar, se ele pega o vírus, ele vai levar para a família também, para casa dele. exatamente, se isolaram, né, se isolaram. Então, você vê que muita coisa fez com que as pessoas refletissem sobre o sentido da vida também, né? E eu acho que, e aí, será que vale a pena tanta correria por coisas materiais, né? Um camarada, ele declarou, me impressionou muito, ele era muito rico, né?
e ele falou mesmo, ele falou, olha, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser, só que eu não consigo comprar oxigênio, eu não consigo respirar, eu não consigo comprar o ar que eu respiro, porque não vem, né? Ele não conseguia respirar, porque ele estava com os pulmões tomados e faleceu, né? Foi um negócio muito forte, eu fiquei dias e dias pensando naquela frase, viu? Naquele depoimento. Hoje nós estamos vendo a vacinação das crianças. O senhor acha que demorou muito para chegar na importância de se vacinar as crianças? Estava aquela É, dúvida, né? É bom, não é? o problema, bom, primeiro que a gente tem que confiar na ciência, né? Sempre, né? Segundo que, pelo Estatuto da Criança, os pais têm obrigação de vacinar seus filhos. Então, esse negócio de audiência pública, de atestado médico, tal, isso aí não faz o mínimo sentido, a não ser que haja realmente algum caso que a criança não possa, de forma alguma, tem alguma incompatibilidade e não possa tomar, mas realmente eu acho que demorou um pouco, né? Principalmente em determinados países, né, que demoraram um pouco para vacinar as crianças, né? Então, mas a gente está vendo hoje, inclusive, a velocidade com que estão vacinando está um pouco lenta em relação à necessidade, né? Então, acho que a gente precisa acelerar um pouquinho mais aí esse processo, principalmente nos países com menos recursos, né? Porque eu vejo às vezes o quadro aqui de vacinados no Brasil, nós temos estados ainda com menos de 50% da população com 2 doses. Aí você imagina, vamos transportar isso para a África, a quantidade de pessoas vacinadas ainda é muito pequena. Então, e os países ricos gastando fortunas com bombas, com armamentos e tal, e outros países não tendo nem o que comer, quanto mais vacina. Então, esse desequilíbrio é que ainda faz a gente pensar muito, né, na humanidade, o quanto ainda precisa avançar em termos de espiritualidade, né, porque não faz sentido. Nós habitamos a mesma casa, né? É essa falta de visão, né, que está aí, vamos dizer assim, ainda permanecendo, né? Então, acho que a gente avança-se, aquilo que eu falei lá no início, a evolução, ela não para, mas a gente precisa acelerar um pouquinho mais o passo da espiritualidade, porque no instante que as pessoas se espiritualizam, elas se tornam mais humanas, Uhum. né? E aí elas vão olhar com outros olhos essa questão por exemplo, da fome. A fome no mundo é uma realidade. Aqui no Brasil é uma realidade, né? E tem tanta gente jogando comida fora, né? E desde o início da pandemia, a gente tem visto aí na imprensa, sempre se divulga o número de óbitos. E pouco se fala dos curados, que os médicos estão ali trabalhando para salvar vidas. Mas não se mostra esse número de pessoas que foram salvas, né? Mas Impressionante. aí depende do tipo da imprensa, né? Por isso é que a gente... Mas eu falo de imprensa, presidente, que aglomera um horizonte bem amplo, né? Que deveria dar o exemplo, né? De um jornalismo imparcial, né? Exatamente. E porque o número de recuperados, curados, não sei se a gente pode usar o termo curado, né? Porque muitos ficam com sequela há muito tempo, né?
A gente tem amigos que dizem, olha, eu não... Eu continuo, faz mais de um ano que eu contraí a Covid e eu continuo esquecido. Eu falo, poxa, será que é... E vai, quer dizer... Mas, de qualquer maneira, seria muito bom que toda a imprensa divulgasse, né, o número de pessoas que são curadas diariamente, né? Afinal de contas, você vê aí, eu não tenho acompanhado muito os números, a não ser os mais tristes aí, mas você vê o número de contaminados e o número de óbitos, a gente vê que está, inclusive, caindo, né? Mas significa que os demais foram curados, né? Com certeza. E como se não bastasse a pandemia, presidente, surge agora uma invasão russa na Ucrânia, né? Desviando o foco aí do assunto do dia, da Pois é, pandemia, rapaz. para a guerra, né? Mudando para a guerra. Mais uma equação aí, né? Para se resolver, presidente. O que o senhor gostaria de dizer sobre tudo isso? E essa mistura de pandemia com conflito armado na Ucrânia trouxe de volta o pânico, o medo que existiu no começo da pandemia, porque no começo botaram tanto medo na população que as pessoas tinham até medo de fazer as coisas mais simples, né? Pois é, mas, bom, a gente vê esse conflito como uma falta de consciência, de convivência humana, né? Porque guerra, seja ela qual for, não, nada justifica, nenhum motivo justifica, né? A gente achava que essa ideia desses grandes conflitos, embora você tenha muitos conflitos no mundo o tempo todo, né, por falta da compreensão entre as pessoas, por jogo de interesses, por etc. Mas, especificamente esse que a gente está vendo no leste europeu, entre a Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, é de uma atitude assim absurda, né? Que não tem justificativa, nada justifica, por mais que existam essas questões de tratados, de, de cuidados com os territórios, etc. Mas nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de crianças, de idosos tendo que sair das suas casas, e aí você citou a questão da pandemia, né? Se expondo, né? E não tendo outra alternativa que não se expor, ou convivendo em ambientes muito exíguos para se protegerem, né? Então, veja o quanto isso traz de problema, traz de desassossego, né? E, de novo, né, a falta da consciência do que é que nós estamos fazendo aqui, né? O que que esse cidadão que está promovendo todo esse ataque e tal, o que ele vai levar para o campo de origem dele? Qual é o legado que ele vai deixar, né, para os seus filhos, não sei se tem, enfim. Que tipo de atitude é essa, né, de atacar uma nação soberana, né, uma nação que tem lá o seu território demarcado? Faz sentido isso? Faz? Quer dizer, Desrespeitando uma coisa soberana que já tinha sido, né, decidida, né, acordada. acordos, acordados, né, coisas... aí entra toda a história, entra... Né, tem gente que fala, isso aí tem muita... é uma guerra de narrativas. Não, não é isso não. Tá tendo uma guerra mesmo, né? E as pessoas estão se prejudicando. E outra coisa,
uma guerra como esta, né, que é o poder pelo poder, vai gerar o que para a humanidade? Vai gerar mais fome, mais miséria, mais inflação, e por conta dessa inflação, mais fome, mais miséria, os alimentos mais caros. Quer dizer, e prejudica quem? Não prejudica as elites que estão pagando estas bombas, estas armas. Não prejudica esses autocratas que estão promovendo todo esse jogo nesse tabuleiro, né? Eu diria até que é um tabuleiro de areia movediça, onde as pedras não se firmam, né? Então, não dá para se falar o que vai acontecer, o que vão fazer, por conta de tanta desinteligência. Mas, de qualquer maneira, os que promovem esse mal não vão padecer desse mal. O Pedro está parafraseando aí o Homero, para o presidente não esquecer da água. Eu não tomo água até agora. Obrigado. Chega uma hora que não tem jeito. Mas a própria população russa, presidente, com essas sanções com a Rússia, né, para tentar conter já está sofrendo na pele, né? Dificuldade já dentro do próprio país. Então o presidente está atacando um outro país e prejudicando o próprio país dele também com essa dificuldade que o já está vivendo, né, na economia, por exemplo. A gente não quer entrar no detalhe do detalhe, porque são muitos detalhes, né? Mas a gente percebe, assim, pendores imperialistas, né? Então, eu já ouvi frases do tipo, não é uma guerra do povo russo contra os ucranianos, é uma guerra do Putin contra os ucranianos. Eu já ouvi isso. E faz muito sentido, porque ali há todo um pendor, como eu disse, imperialista, né? E uma consciência, ou a falta dela, né? Mas uma consciência de estar se vivendo há 50 anos atrás, né? Quer dizer, de achar que as coisas teriam que ser como eram até a década de 70, final né? Então, são saudosistas, né? São atitudes saudosistas, mas que, pelo totalitarismo, pelo extremismo, levam um povo a essa situação, né? E são irmãos, né? Embora sejamos todos irmãos, né? Não importa o país que a gente tenha nascido, nós somos todos irmãos. Hoje nós estamos aqui, não sabemos se amanhã vamos estar do outro lado do mundo, né? Presidente, a falta de conhecimento espiritual no mundo tem sido um bloqueio à solução de tantos obstáculos que a humanidade tem enfrentado ultimamente. As pessoas estão perdendo a capacidade de dialogar. O caso lá da Ucrânia com a Rússia também agora, que a gente pode até... Como o senhor analisa isso? Essa falta de capacidade de dialogar. A pessoa não tem mais paciência para conversar. Ela já vai para o conflito. Isso, em vários momentos da história da humanidade, isso aconteceu, né? Foram conjunções de fatores que levam a estas situações. E sempre, em todas elas, faltou diálogo e sobrou vamos dizer assim, o interesse mesquinho, sobrou a vontade de dominar, sobrou a prepotência, né, a vaidade, né, porque muitas vezes, quando há a vaidade, e a gente percebe isso claramente, né, até em fotos aí anteriores a gente percebia essa questão da vaidade, o interlocutor ele não aceita o argumento do outro. Ele acha que ele sempre tem razão. Ele está com a razão, né? Então, sim, falta diálogo, falta paciência para conversar.
Agora, jamais, jamais, não faz o mínimo sentido em pleno século XXI países estarem se guerreando, né, as pessoas estarem se matando pela vontade de um líder. Isso aqui não faz sentido. Então, a gente acha que, assim, não é o povo russo que está fazendo isso. Não é o povo russo. É um grupo oligárquico, é um grupo, uma elite, né, que quer se manter no poder, que quer se manter. E é só olhar a história recente, né, como é que foi dividida a questão depois que caiu o comunismo, como é que as empresas foram divididas, né? Elas passaram para os funcionários, elas tiveram as suas ações pulverizadas, já que tudo pertencia ao povo, então por que não as ações terem sido pulverizadas? Não foi nada disso. Quer dizer, o Estado agiu só com os amigos do rei, né? Então, isso ficou muito, muito claro e foi criando esse monopólio em determinadas atividades, criou-se uma elite. Os maiores iates e os mais caros iates do mundo são russos, sabia? Então, você vê onde está o dinheiro, o que eles fazem com o dinheiro, né? Então, vamos dizer assim, leva essas pessoas se contrariadas, a se investirem contra os seus interlocutores, né? E foi o que aconteceu. E ele, tamanha prepotência desse líder governista, que ele põe o dedo no nariz das nações, né, ameaçando, né? Ele se acha no direito de ameaçar. Se você for contra, eu vou... Mas isso, olha, isso Pode aconteceu... estar blefando também para poder ameaçar, porque as nações sabem que a Rússia tem lá a bomba atômica e tal, mas os Estados Unidos também tem, a China também tem, não é só eles que tem. Então ele também tem medo do solta dele. Ele também não é tão louco a tal ponto de querer detonar, porque ele sabe que podem detonar ele também, né? Mas o Monteiro Lobato dizia que o dia que todos os países do mundo tiverem a bomba atômica, nós teremos paz. Ele falava isso, porque ninguém vai ter coragem de dar o primeiro passo nesse caminho, né? Então, a gente, primeiro, temos que confiar na nossa força do pensamento, temos que continuar irradiando para que essas mentes sejam iluminadas, embora muitas estejam turvas aí por conta da ganância, por conta do poder, mas a gente sabe que a hora que eles se descuidarem, o astral superior consegue sensibilizá-los, não interferir, né? Jamais o astral superior irá, até porque estaria contrariando as leis evolutivas, mas jamais irá interferir no livre-arbítrio, mas conscientizar através de eflúvios, através de intuições, e aí a decisão, claro, é da própria pessoa, mas a gente quer queira que os nossos pensamentos, e o pensamento do mundo todo, primeiro, não entrar nessa provocação, segundo, não ficar, uma coisa que talvez muitos não estejam ainda pensando nisso. As pessoas dizem assim, mas onde já se viu, é um absurdo, esse camarada está fazendo isso, tal, não sei o quê, ele devia morrer, ele devia ser morto, ou então o país dele ser invadido, e etc, etc. Quer dizer, não pensem isso.
não imitam esse tipo de reflexão, de pensamento, porque isso vai engrossar correntes ruins. Vão pensar o contrário, vão pensar que eles vão. Não é só um líder, né? São vários ali, e eu falei das elites, etc. Mas eles precisam receber vibrações contrárias aos sentimentos que eles estão tendo. E as vibrações contrárias ao que eles estão tendo é de respeito, de amor, de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, né? De se colocar no lugar do outro, né? De não querer para o outro aquilo que não se quer para si. Então, essas vibrações é que vão engrossar correntes elevadas nas quais as forças superiores se apoiam e vão fazer a diferença. Essa é aquilo que eu acredito, senão eu não estaria fazendo o trabalho que a gente está já fazendo, né? O Pedro, ele lembra aqui que na reunião da OTAN, 141 países são contrários e somente 4 a favor. E os 4, a gente analisando ali, estão presos, né? Estão presos economicamente a Rússia, né? E por isso é que eles votaram dessa forma. Então, a questão desse movimento, né, que está sendo feito de asfixia econômica, ele é muito eficiente, mas ele precisava ser mais amplo, porque a Europa, por exemplo, ela depende muito da energia da Rússia, e eles não abriram mão de receber. Então, a Rússia continua fornecendo gás, continua fornecendo petróleo. Então, se eles tivessem tido um corte, vamos dizer assim, nesse recebimento, não recebessem essa energia, lógico que iria trazer problemas, etc. Por isso é que aí a gente fala... Não fica dependendo deles, né? Porque aí para poder sentir mais na pele, né? Por isso é que ele se sente forte, porque eles não abriram mão de receber a energia. Então, se no instante que a Europa deixe de depender tanto dessa energia, por certo, a asfixia econômica vai ser muito maior. E o próprio povo, sofrendo as consequências dessa asfixia econômica, né, e a gente já vê isso, né, eles vão se debelar contra os líderes que os levaram, que os conduziram a essa translocada decisão, né, a essa translocada ação, né. Então, a gente tem que irradiar, a gente tem que formar campos vibracionais elevados, mas sempre pensando o contrário do que eles estão pensando. E nunca desejar que morram, que se prejudiquem, que isso, que aquilo. Não pensem isso, porque não é uma boa vibração. O Emílio está fazendo a pergunta aqui se seria possível uma casa racionalista na Rússia nesse momento. Estaria fechada, mas seria... Uma coisa que a gente sempre defendeu foi a democracia, né? E a democracia com responsabilidade. E democracia, eu já falei isso algumas vezes, não é a vontade da maioria sobre a minoria, é o respeito às minorias. Isso é democracia, né? As pessoas todas se respeitarem. E
em ambientes totalitários, né, não é possível que uma filosofia tão libertadora ela consiga se firmar, né, e caminhar. Para você ter ideia, muitas pessoas em países aqui da América Latina conhecem o racionalismo cristão, só para falar daqui, não estou falando do mundo. Inclusive, pessoas que foram da filial São Paulo para determinados países levaram o racionalismo cristão, mas não se conseguiu ir adiante exatamente por falta de ambiente de liberdade. Por que o racionalismo cristão foi fundado no Brasil e não na Europa, não em Portugal, que era o berço dos fundadores do racionalismo cristão? São escolhas que o Astral Superior fez exatamente em função do ambiente de liberdade, né? do ambiente, coisa que em Portugal, a gente sabe, o Racionalismo Cristão teve fechado por muito tempo, por não poder abrir suas portas em determinado período político. Então, isso em países totalitários é muito difícil, né? Mas, por outro lado, por exemplo, existem grupos de racionalistas cristãos em Pequim querendo abrir uma casa racionalista cristã. É uma questão de tempo. Uhum. Presidente, nesses momentos aí finais, eu gostaria que o senhor falasse um pouco das novidades aí dentro do racionalismo, né? Biblioteca, agora a postagem do jornal online também, né? Falar um pouco sobre esse projeto aí, que já está em andamento. Bom, não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que nada, né? Estamos aqui há mais de uma hora falando e a gente mais uma vez agradece. Uns minutinhos a gente... Mas muita coisa a gente está fazendo aí. O racionalismo cristão demonstra assim toda a sua forma, vamos dizer assim, evolucionária, né? E se adaptando às possibilidades, se adaptando às situações. Já visto o que nós fizemos com as reuniões públicas à distância, né? Porque nós não podíamos deixar de dar apoio às pessoas, nós não podíamos simplesmente fechamos a porta e não vamos mais apoiar espiritualmente as pessoas, não. E aí surgiu a ideia dos programas, surgiu a ideia das reuniões públicas à distância, que vieram para ficar, né? E a questão do jornal é uma tendência mundial, o jornal cada vez menos papel, cada vez mais online. E aí vale acrescentar, por exemplo, porque tem muita gente que às vezes não sabe, que está nos vendo aí, que a Razão já foi diário no tempo do Luiz de Matos, né? Exatamente. Foi diário, o jornal diário de respeito no país, inclusive na classe política. De grande tiragem e de grande respeito, de 1916 até 1922. Mas sofreu situações ali que é uma longa história, né? E depois voltou e foi fechado pelo autoritarismo, e depois, graças ao Antônio Cotas, Emílio Nunes de Oliveira, depois João Batista Cotas, depois Humberto Rodrigues e Orlando Cruz, o Joaquim Costa, o João Gomes, enfim, todos esses, e acho que eu estou esquecendo de mais algum, a Cleci Ribeiro, né, e tantas outras pessoas que ajudaram o jornal e passou a ser mensal. Hoje a gente está com esse projeto do jornal, está publicando semanalmente 2 matérias, as segundas e as quintas-feiras. Estamos falando da praticidade, da espiritualidade, estamos falando do cotidiano, né? São 2
são duas colunas, né? O espiritualismo, a espiritualidade prática e o cotidiano da vida. E a tendência é, mais algum tempo, ele se tornar, vamos dizer assim, online, se tornar diário. O papel vai continuar, porque a gente gosta de papel, né? Mas cada vez mais a gente vai ter o jornal online. E a novidade aí dessa semana é a livraria, a nova livraria, a livraria rc.net, né, disponibilizando aí, porque muita gente mora longe das casas racionalistas cristãs, muita gente não está podendo ir às casas racionalistas cristãs, e a gente precisava resolver esse problema, porque a gente, por ser pequenininho, a gente não conseguia de jeito nenhum um acordo com os Correios para poder fazer um preço razoável. Então, os nossos livros são muito baratos, acabava ficando o dobro mais do preço em relação, por conta do frete. E a gente procurou esses gigantes aí e eles só querem para eles, né? Então, a gente não pode abrir mão da espiritualidade, mas também dos cuidados que a gente tem que ter com o patrimônio do racionalismo cristão. E as obras são patrimônio da humanidade, né? E então tivemos esse cuidado e agora essa semana conseguimos ampliar a livraria e as pessoas poderem receber os livros. Por enquanto, Brasil, né? Mas lógico que as pessoas podem fazer pedidos para qualquer parte do mundo, mas no caso essas entregas mais baratas tal, a gente está tendo por enquanto para o Brasil. Então são essas novidades, a gente não para nunca, né? E estamos aí com as nossas transmissões, com as nossas reuniões públicas à distância, com as nossas reuniões públicas presenciais, que nada substitui uma boa reunião. E outra coisa que eu queria, para encerrar, dizer é o seguinte: quando você estiver numa reunião, você que está aqui nos acompanhando, amigo, minha amiga, quando você estiver numa reunião pública à distância, você está dentro de uma casa racionalista cristã. Se porte da mesma maneira. Não ligue rádio, não ligue a televisão, não fique conversando com conversas paralelas. Procure se concentrar, porque ali você está formando uma base vibracional para as forças superiores. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, para que todos que estão participando desta reunião pública à distância se sintam bem por conta desta corrente bem formada e que não tem desvios, não tem bypass aí, não tem ninguém desviando a sua atenção, está ali, não está conversando com ninguém, é como se estivesse sentado mesmo, ou na mesa de uma casa racionalista cristã, ou ali de pé no salão, ou sentada no salão, mas em silêncio, prestando atenção, irradiando, elevando o pensamento para que a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo onde não tenhamos que ver esses absurdos de guerra, esses problemas da incapacidade dos nossos políticos que não estruturam as cidades, e a gente ter esses absurdos que tivemos em Petrópolis agora. Então, toda essa gente, a gente manda a nossa solidariedade, o nosso abraço e os nossos pensamentos elevados de amor fraterno. O presidente, o Pedro Danelon, já está me cutucando aqui já há algum tempo, eu tenho que fazer essa pergunta dele aqui. O senhor presidente pode dar um spoiler do RC46? Bom, vou dar um só, então. O pessoal está direto aqui, agora tem que falar, senão não vai me perdoar. Bom, ele vai ser ampliado, ponto número 1. E muita coisa do que a gente estudou nesses 2 anos foi incorporado ao RC46. E a gente entra com um capítulo trabalho, a gente entra... Aí eu já estou falando demais. A gente entra com... jornalista é fogo, eles arrancam as coisas da gente, né? A gente entra com
com uma explicação sobre a síntese dos princípios racionalistas cristãos, que estavam lá, assim, eternizados lá. Não falar mal do próximo, não sei o quê, tá. Não, agora a gente vai explicar por quê. Cada item, de forma bem sucinta, mas vamos explicar por quê. E capítulo família, que você começou aqui a nossa entrevista, né? A gente também tem coisas interessantes. Enfim, vai ficar muito bom. Não sei quando é que ele vai sair, mas que vai ficar bom, vai, porque a gente está trabalhando todo dia nesse projeto. Presidente, para fechar aí, eu não podia deixar de falar da Rádio A Razão, que faz um trabalho importante do racionalismo já há um bom tempo, né? Desde que ela foi criada. A Rádio A Razão foi onde tudo começou, né? Já era um sonho lá atrás do Felino Alves de Jesus, na década de 40. Antônio Cotas alimentou muito essa vontade de ter uma rádio. Humberto Rodrigues sempre falava para mim, a gente precisava de uma rádio, a gente precisava ter uma rádio. Só que eles não tiveram o privilégio que a gente teve de ter uma internet aqui que a gente está falando para o mundo todo, né? Então, e foi assim que a gente fez a Rádio Razão, lá em 28 de março de 2005, né? A gente começou, depois em 2007 a gente inaugurou o estúdio, logo em seguida a gente inaugurou a TV A Razão, né? E a gente mantém a mesma linha. Nesses últimos 17 anos, a gente mantém a mesma linha. Falar de espiritualidade, divertir as pessoas com música suave. A gente tem o Romilson, que você conhece, continua com a gente, um diretor de alta competência nesse ramo. Ele é conhecidíssimo no ramo e se encantou com a gente e veio trabalhar com a gente. Então, é uma rádio que tem feito muita diferença na vida de muita gente, né? A gente tem histórias aí, se fosse contar, pessoas que estavam sem levantar, sem tomar banho, sem fazer a barba, não querendo mais nada com a vida, e a mãe foi lá, colocou o celular no ouvido da pessoa, escuta isso. E era uma orientação, não sei, dessas que a gente lê, e a pessoa mudou. E hoje é um grande médico. Muito bom. A própria história da Rádio Brasileira começou por uma boa indicação do presidente Gilberto, né? Ele vai te dar todo o caminho. Até hoje, vai fazer 12 anos agora em julho, né? Continuamos com o MacGyver. E em 2010, a primeira boa entrevista, grande entrevista, foi com o presidente Gilberto Silva. Na época, o presidente de exercício era o doutor Humberto, o presidente, estava afastado, o Gilberto era o exercício. Tá certo. Eu sou grato a tudo isso aí. E, mais uma vez, presidente, obrigado por essa... Não, a gente que agradece o carinho das pessoas estarem com a gente aí nessa uma hora e tanto, quase 2, essa paciência que vocês têm, que eu traduzo como carinho, como respeito pela nossa filosofia, amor pelo semelhante, né? São pessoas que fazem do racionalismo cristão uma poderosa ferramenta de amor ao próximo, porque elas não ficam com esses ensinamentos, elas não são egoístas de viverem bem com os ensinamentos do racionalismo cristão. Elas querem que mais pessoas também se sintam tão bem e sejam tão felizes quanto elas são. Se tornam militantes, se tornam colaboradoras. Temos aí o Pedro, que é o nosso militante virtual, temos o Valdir, que é militante virtual, temos o Fidalgo, que é militante virtual lá na Austrália, e temos milhares de pessoas dentro das casas racionalistas cristãs trabalhando, e a gente não esquece um minuto todo dia dessas pessoas. E a diferença que elas fazem na vida daqueles que se abrem para a espiritualidade. E agora, com essas ferramentas então que a gente está tendo aqui, você abrindo as portas aí da Brasil Raiz para a gente, com certeza muito mais pessoas vão se interessar ainda
pelos nossos ensinamentos. Venham e sejam felizes. E o espírito é que comanda tudo, né, presidente? Sim, é a força, Não né? pode ligar só nas coisas materiais, não, né? A pessoa tem que parar para pensar isso. Nós precisamos, tudo isso que a gente falou aí, nesse bate-papo, nessa prosa que a gente teve hoje, em tudo está a espiritualidade, né? E a gente precisa que mais pessoas se conscientizem disso, para que a gente tenha aquilo que eu falei, um mundo melhor, né? E eu tenho certeza absoluta que a gente só vai ter um mundo melhor quando mais pessoas se espiritualizarem. Gratidão pela sua participação e as portas estão abertas para qualquer momento voltar aqui. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Larico, obrigado aí, Emilson, pelo apoio, todos que apoiaram aí, divulgaram essa nossa estada aqui na Brasil Raiz. Até a volta! Até a volta, como diz o presidente Gilberto. E essa entrevista está gravada no YouTube, que você vai ver a qualquer momento, vai recomendar para os amigos que não puderam ver ao vivo aqui, vai estar lá gravado, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado pela presença aí, o carinho de vocês de até agora estar com a gente. Obrigado, presidente. Obrigado.